Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação e Algoritmos com C#. Meu nome é Tasso e na aula de hoje a gente vai ver os principais comandos de entrada e saída, o que seria um output, o que seria um input. Você vai fazer o seu primeiro Hello World, seu primeiro código de programação, e vamos aprender também como concatenar strings, ou seja, como a gente formata um string para que o texto a gente consiga exibir o texto na tela da forma como a gente quer. Input e output são dois termos em inglês que querem dizer, respectivamente, entrada e saída de dados. Quando eu tenho um input, eu tenho justamente uma entrada de dados. Quando eu tenho um output, eu tenho uma saída de dados. O que seria uma saída de dados? É toda vez que o programa ele exibe uma informação ao usuário. Imagine que, por exemplo, você está ali utilizar mais uma vez o exemplo do aplicativo de pagamentos. Você está no aplicativo de pagamentos e você tem ali, insira a sua senha. Certo? É algo que o programa está te dizendo, insira a sua senha. Ou seja, é uma saída de dados por parte do programa para o usuário. Agora, quando eu tenho entrada de dados, é justamente quando eu vou naquela caixinha ali, naquele campo, e eu coloco a minha senha, e eu coloco lá cadastrar, por exemplo, aí o programa ele capta essa informação, ou seja, o usuário está entrando com informação, o programa está recebendo a informação do usuário. No C# a gente utiliza, para a saída de dados, as funções console.writeLine ou console.write, e para a entrada de dados, a gente obtém esse dado com console.read ou console.readLine, certo? Então, assim, essas são funções que a gente utiliza quando a gente está criando justamente programas console application, aplicações console, e nessa aula a gente vai aprender como a gente faz o nosso primeiro código, nossa primeira linha de código. Em geral, a gente costuma dizer que a primeira linha de código de qualquer programador tem que ser o Hello World. O que é o Hello World? É o Olá Mundo, Ele está dizendo, oi pessoal, eu estou aqui, estou programando, ou seja, eu estou aberto a um conjunto de possibilidades, criação, desenvolvimento, que tem uma escala mundial. Então, Olá Mundo. Para exemplificar tudo que a gente viu agora, eu vou abrir o meu Visual Studio, ou seja, eu vou vir aqui em Visual Studio. Mais uma vez a gente vai criar uma aplicação console, do .NET Framework. Vou vir aqui criar um projeto. Vou vir aqui em .NET Framework. Vou escolher mais uma vez essa opção aqui. Aplicativo do console.NET Framework. E eu vou vir aqui e vou nomear a minha aplicação. Vamos lá então, pessoal. Mais uma vez eu tenho aqui o namespace, eu tenho uma classe e eu tenho o método static void main. Pessoal, eu quero que vocês ignorem isso aqui. Você não precisa entender o que significa isso aqui no momento. Não é o que vai influenciar. É claro que no futuro vocês vão entender isso aqui. Basicamente, o que vocês precisam saber? Que a aplicação, o seu programa, ele começa aqui. Na linha 13, nesse caso. E cada uma desses usings aqui, dessas linhas aqui using, são bibliotecas que a gente está importando. Já que a gente vai utilizar os comandos console.writeLine e console.readLine, o que eu vou fazer? Eu vou importar somente a biblioteca system, que é a biblioteca que a gente precisa, que abriga essas duas funções. Então eu vou vir aqui. O que eu vou fazer? Antes de começar o meu programa, eu vou querer mostrar uma informação para o meu usuário. No caso, eu quero que vocês façam junto comigo dessa forma. Existe uma tecla de atalho para a função console.writeLine, que é cwtabtab, dessa forma. Então eu tenho aqui um console.writeLine. E o que eu vou ter aqui nesse primeiro console.writeLine que eu estou fazendo? Vamos colocar Hello World, desse jeito, fechando com exclamação. E aqui, para o meu programa não acabar de uma vez, eu preciso colocar aqui um comandinho para que ele espere, para que o programa não feche de uma vez.
Eu vou desabilitar aqui o meu antivírus. Certo. Então, pessoal, eu vou rodar aqui com F5. Utilizo a tecla de atalho F5. E eu tenho aqui o meu primeiro comando de saída, onde eu dou justamente o Hello World. Como vocês podem ver. Eu quero que vocês repitam isso, façam junto comigo. E assim que acabar aí, vamos começar aqui, né? Agora eu quero fazer algo um pouco mais profissional. Imagine aqui que eu tenho justamente um programa de pagamentos. Então vou colocar aqui para o meu usuário. Para ficar bonitinho, vou colocar isso aqui, programa de pagamentos. Dessa forma. E aqui, pessoal, importante, eu vou declarar uma variável do tipo string e eu vou chamar ela de nome. Lembra que a gente viu variável há 2 aulas atrás, antes de operadores? E essa variável ela vai receber o resultado de console.readline dessa forma aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Console.readline ele captura uma informação que vem do input do usuário, ou seja, é um conjunto de teclas que o usuário digita, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou captar essa informação aqui e aqui eu vou mostrar essa informação na tela para vocês verem. Eu vou colocar aqui dessa forma, resultado, só para vocês terem uma noção. E aqui eu vou exibir essa informação. Então eu vou utilizar console.writeLine. Eu vou repetir esse meu comando aqui embaixo, para que o programa não finalize, não termine de uma vez, subitamente. Certo, eu tenho aqui, programa de pagamentos. Lembra que a gente vai ler uma informação agora? Se eu vou colocar aqui, por exemplo, a nossa variável estava escrito nome, né? Então vou colocar, meu nome é Tarso, por exemplo. Tarso Coelho. Aqui embaixo, opa, pessoal, esqueci de colocar aqui do lado. Eu vou concatenar essa informação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um maisinho e eu vou colocar o meu nome, justamente. Agora vai funcionar. Eu tinha esquecido de colocar o nome aqui, o programa não vai funcionar dessa forma. Então eu vou vir aqui colocar Tarso Coelho. E aqui eu tenho o meu resultado, Tarso Coelho. Justamente, porque o que foi que aconteceu aqui? Aqui nesse trecho, eu coloquei aqui, exibi aqui o título do programa. Eu declarei uma variável nome. E eu não fiz assim aquela declaração, primeiro você declara, depois você atribui, eu atribuí direto, eu posso criar variáveis dessa forma, atribuindo diretamente aqui. Então, eu atribuí essa variável justamente o resultado aqui do meu console.readline, que é o resultado da entrada do meu usuário, e aqui no final eu exibi essa informação na tela. Foi exatamente isso que eu fiz. Agora, imagine se no lugar de uma informação de texto, eu tivesse que obter, por exemplo, uma informação, deixa eu ver... informação de número, por exemplo. Então eu vou deixar esse programa um pouco mais legal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, nome, essa informação aqui. Eu vou duplicar essa linha de código e vou colocar idade. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou caprichar um pouquinho mais nisso aqui. Eu vou colocar digite o seu nome. E aqui eu vou utilizar console.write, que eu quero que eu consiga digitar na mesma linha. E aqui eu vou colocar, digite a sua idade. Mais uma vez, eu vou colocar aqui um novo console.readline. Eu vou parar de rodar meu programa aqui, ficar um pouco mais claro para vocês que estão vendo. E aqui, pessoal, muito importante. Esse comandinho aqui, console.readline, ele sempre retorna aqui com string. Por exemplo, quando eu venho aqui e coloco o mouse aqui em cima, dá para perceber aqui, ó, string console.readline. Significa que esse método ele retorna um string. Essa função ela retorna um string. É isso que acontece. Então, o meu resultado ele vem em formato de string. Agora, quando eu quero que retorne justamente a idade do meu usuário, eu não posso tratar esse dado como se fosse um string. Qual seria a variável ideal para eu receber a informação da idade do meu usuário? Seria um int, né? Um número inteiro. Então eu vou declarar um int idade. E esse idade, essa variável, ela vai receber int.parse. E aqui dentro eu vou colocar o console.readline. Dessa forma.
Esse readline ele vai justamente ler e pular uma linha. Essa é a diferença entre o readline e o read normal, né? Que não pula a linha. E o mesmo equivale também ao writeline e o write. Vocês vão ver aqui agora. Mas o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu declarei uma variável aqui, int idade, e eu fiz uma conversão. Essa funçãozinha aqui que eu coloquei antes, int.parse, ela pegou esse resultado aqui, que ele vai vir em formato de string, e ele vai converter isso em uma variável do tipo int, né? Isso aqui, pessoal, pode dar errado se você colocar um texto, né? Se você colocar uma informação de texto, colocar T, colocar A, M, ou char, qualquer coisa assim. Mas se você colocar o int, ele vai conseguir fazer essa conversão aqui. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo? Vou colocar mais um console.writeline e vou escrever aqui resultados, dessa forma. Aqui, pessoal, não se esqueça, sempre fechar o código com ponto e vírgula. Então aqui eu exibo a informação inicial, programa de pagamentos. Aqui eu peço para o usuário digitar o nome dele. Eu obtenho essa informação, eu capto essa informação com console.readline aqui e automaticamente eu já passo para a minha variável. Mais uma vez eu peço para ele digitar a idade dele. E aqui eu obtenho também essa informação e armazeno numa variável do tipo int idade, mas antes aqui eu faço a conversão, passo aqui o int.parse. Existem outras formas de fazer a conversão também, usando o método, por exemplo, convert. Eu consigo fazer... Existem outras formas, mas no momento a gente vai se atentar a essa aqui. E aqui no final eu demonstro esse resultado. Eu faço justamente a minha função de output. Eu mostro o resultado. E aqui é uma função que eu coloquei justamente apenas para que o meu programa não finalize de uma vez, para que eu consiga ver esses dois resultados aqui. Aqui eu já ia errando, eu preciso colocar a variável idade aqui para funcionar. Então, salvei o meu programa e vou dar F5 aqui mais uma vez. Ok, digite o seu nome. Eu vou colocar aqui o meu nome. Eu vou apertar a tecla Enter. Digite a sua idade. Minha idade hoje é 23, tenho 23 anos. E aqui eu tenho os dois resultados. Eu tenho nome Tasso Coelho, idade 23 anos. E já que aqui no final ele está justamente procurando aqui mais um input do teclado, então quando der um outro input do teclado, minha aplicação ela finaliza. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido muito bem essa parte, porque essa parte de entrada e saída de dados a gente vai utilizar bastante isso nos exercícios que a gente for fazer daqui para frente. Um programa nada mais é do que um recurso de entrada, processamento e saída de dados. Isso é muito importante vocês entenderem. Todo programa é assim. Eu tenho uma entrada de dados, eu tenho uma função ali dentro, um algoritmo vai processar esses dados e vai devolver uma informação para o usuário. Uma outra coisa muito importante é uma forma da gente aprender como concatenar strings. O que seria isso? Vamos aqui voltar para o Visual Studio. Eu vou apagar toda essa parte aqui. A gente não vai utilizar mais. Mas, por exemplo, imagine que eu tenho uma string que se chama primeiro nome. Vai ser o meu primeiro nome. E eu tenho uma string aqui também que vai se chamar segundo nome. Inclusive, eu posso declarar essas duas strings dessa forma aqui. Desse jeito. Já que são duas variáveis do mesmo tipo. Aqui embaixo eu posso pegar meu primeiro nome. E eu vou colocar aqui Tasso, que é o meu primeiro nome. E aqui o meu segundo nome, eu vou colocar aqui Coelho, que é o meu sobrenome. Ok? Pessoal, como é que eu faço para visualizar essa informação corretamente? Se eu colocar aqui, por exemplo, existem várias formas de eu concatenar essa string. O que é concatenar? Eu justamente organizar essas strings aqui no meu comando de saída para que elas fiquem organizadas de uma forma correta. Então aqui, por exemplo, eu vou declarar uma nova variável string e aqui eu já vou fazer a atribuição direta e eu vou chamar essa variável de nome completo. E aqui, pessoal, eu vou utilizar aqui a primeira forma, que é a forma que eu mais gosto de concatenar strings. Eu vou utilizar uma função aqui do system, que é string.concat, onde eu passo aqui a primeira variável, primeiro nome. Vou colocar aqui meu nome do meio, certo? Esse aqui não é meu segundo nome, é meu último nome, então eu vou consertar aqui. Vou colocar aqui último nome. Justamente para mostrar que aqui eu consigo colocar também strings soltas, sem ser uma variável. Então aqui eu tenho um segundo nome que se chama Luiz. E aqui eu tenho um terceiro nome, o último nome, que é justamente o meu. Vou utilizar minha variável último nome.
aqui, para que eu tenha certeza de que eu vou ter espaços entre as letras, aqui eu vou colocar um espacinho e aqui eu vou colocar outro. Pessoal, o que essa função aqui faz? Ela pega justamente a minha string e tudo que eu estou colocando aqui, ela vai aos poucos montando em um resultado e depois a gente vai conseguir visualizar. Vou colocar aqui e aqui eu vou colocar um readline para que meu programa não seja subitamente finalizado. Então eu vou dar um F5 aqui. Foi o que aconteceu, eu coloquei o primeiro nome, Tarso, eu coloquei depois aqui, eu coloquei vírgula, ou seja, essa função aqui ela recebe, dá para perceber aqui na documentação, um string 0, um string 1, um string 2 e por aí vai, com até 10 sobrecargas. Significa que eu posso até colocar até 10 strings dessa maneira e colocando só uma do lado da outra com vírgula. É uma forma que eu acho mais organizada de fazer. E aqui eu coloquei um espaço, como vocês podem ver. Aqui depois do Luiz tem um espaço também. E no final aqui tem meu último nome, normal. Outra forma de eu concatenar strings, geralmente o pessoal iniciante utiliza essa forma, eu vou simplesmente colocar um sinal de mais aqui em todas as minhas strings, formando um string final. E aqui eu não vou precisar utilizar o parêntese. Então, funciona da mesma forma, mas como eu falo, existem várias formas de você fazer o mesmo código, né? Não fazer o mesmo código, mas você chegar no mesmo resultado. Algumas são um pouco mais sofisticadas, outras são um pouco mais simples e pouco performáticas. Essa aqui eu não acho tão legal. Eu sinto que o código fica um tanto quanto poluído quando eu utilizo essa forma. Mas também é uma forma, e eu estou mostrando aqui que existem várias formas. Outra forma de fazer é uma forma que eu gosto até, em que eu consigo colocar todas aqui dentro de aspas, e aqui dentro eu não utilizo mais o mais. Eu utilizo... Nossa, acabei me perdendo aqui. Nossa, eu vou voltar do início. Certo, eu coloco ambas aqui sobre em aspas. Aqui eu utilizo esse sinalzinho de cifrão. E, por exemplo, eu quero colocar uma variável, eu fecho ela aqui com chaves. Então eu coloco o primeiro nome. Aqui eu posso colocar... Ele automaticamente ele reconhece aqui esse espaço. Vou colocar então aqui um outro dado, vou colocar Luiz. E aqui no final eu coloco espaço e mais uma vez eu coloco a variável aqui, último nome, dessa forma. Vou fechar aqui meu programa, vou colocar ele para rodar novamente para vocês verem que funciona da mesma forma. E aqui está. Agora que a gente já viu tanto os comandos de entrada quanto os comandos de saída, já criamos a nossa primeira aplicaçãozinha. Você já fez o seu Hello World. E acho que agora é hora da gente começar realmente a criar alguns algoritmos aqui utilizando o Visual Studio, né? Utilizando a linguagem C#. Então, para a prática da aula de hoje, eu passei o seguinte exercício. Utilizando o Visual Studio, crie uma aplicação console.NET Framework e no escopo da classe Program, dentro do método main, execute o comando de saída console.write para escrever a frase Hello World. Execute a aplicação com F5. Essa aqui é bem simples, mas na próxima aula vocês vão ver que tem uma prática um pouco mais complexa, né? Um pouco mais desafiadora. Mas por enquanto é basicamente isso. Então, pessoal, a nossa quinta aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E muito obrigado. A gente se vê então na próxima aula.